O tricô Aran, um estilo intrincado e distintivo, teve sua origem nas Ilhas Aran, localizadas na foz da Baía de Galway na costa oeste da República da Irlanda. As três ilhas principais, Inishmore, a maior localizada ao norte, Inishmaan, a ilha do meio, e Inisher, a ilha no ponto sudeste das três, apresentam um ambiente hostil e inóspito, com predomínio de rocha árida e pequenos trechos de terra fértil constantemente expostos aos ventos atlânticos. A subsistência dos ilhéus dependia de esforço contínuo e da utilização hábil dos escassos recursos, com o mar sendo a principal fonte de sustento. Os homens eram pescadores habilidosos que navegavam em canrags, embarcações rudimentares de lona. As algas marinhas eram coletadas e usadas para enriquecer o solo, permitindo o cultivo de batatas, centeio e aveia, além de alimentar gado e ovelhas. A pedra local era abundantemente utilizada na construção de casas e muros. Além de produzir sua própria comida e abrigo, os habitantes das ilhas fabricavam suas roupas. A lã de ovelha era tecida no tuíde caseiro, conhecido como barnim. Os homens também teciam cintos coloridos, enquanto o couro cru era empregado na confecção de sapatos que exigiam umedecimento periódico para manter a flexibilidade. O tricô Aran, com seus desenhos distintos, teve origem nas Ilhas Aran na costa oeste da Irlanda. Inicialmente, esses artigos foram desenvolvidos para proteger os pescadores das rigorosas condições marítimas, dando origem aos suéteres Aran, que se tornaram uma herança dos clãs irlandeses passados de geração em geração. Embora a origem exata dos famosos padrões se perca na antiguidade, sua funcionalidade e significado podem ser facilmente compreendidos ao considerar a geografia e a história das ilhas. Os pontos Aran são ricos em simbolismo. As tranças, por exemplo, representam as cordas do pescador e o desejo de um dia frutífero no mar. Para que as peças de tricô Aran se tornassem praticamente impermeáveis e com ótimas propriedades de isolamento, era essencial que os pontos fossem trabalhados de forma muito próxima. No entanto, um tricô básico e excessivamente apertado resultaria em um tecido rígido e desconfortável. A solução encontrada foi avançar no processo de tricotagem, cruzando os pontos. Essa técnica não somente engrossou a superfície do tecido, dificultando a entrada de umidade, mas também permitiu aprisionar o ar, aprimorando as propriedades de isolamento. Ao fazer cabos e torcer os pontos, os artesãos conseguiram criar um suéter flexível e funcional que mantinha todas as características intrínsecas da lã: impermeabilização, isolamento e elasticidade. Essa inovação resultou em peças de malha funcionais e também de grande beleza, com texturas notáveis que se assemelham a esculturas em alto relevo. O reconhecimento dos artigos de tricô Aran aumentou significativamente em 1934 com o lançamento do filme documentário Men of Aran, de Robert Flaherty. O cineasta promoveu uma intensa campanha publicitária, que incluiu a vinda de ilhéus de Aran para Londres e a distribuição de suéteres de marinheiros entre os assistentes de cinema, além da breve popularidade das boinas Men of Arans no cenário da moda. A popularização do tricô Aran, no entanto, foi mais impulsionada pela descoberta de Heinz Edward Kiel. Em 1936, durante uma visita a Dublin, o jornalista têxtil encontrou o que seria o primeiro suéter Aran branco creme em uma loja da Country Workers Limitada, uma cooperativa dedicada à preservação do artesanato rural irlandês. Kiel documentou essa descoberta em sua obra, The Sacred History of Knitting, de 1967. E a compartilhou com a jornalista de moda Mary Thomas, que posteriormente publicou uma imagem e descrição parcial da peça no livro Mary Thomas Book of Knitting Pictures, publicado no ano de 1943. Tanto Kiel quanto Thomas foram fundamentais na divulgação e popularização do tricô Aran. Kiel dedicou-se à coleta e anotação dos padrões, que até então eram transmitidos apenas oralmente, e chegou a contratar tricoteiras nas Hébridas exteriores da Escócia para produzir suéteres Aran comercialmente. Embora os ilhéus não tivessem tradição de escrita, seu modo de vida e vestuário foram bem documentados por visitantes, o que permitiu a Kiel e Thomas resgatar e disseminar essa arte. Um ano após a descoberta do tricô Aran, Heinz Kiel assistiu ao documentário Men of Aran, de Flaherty. O filme, embora não exibisse os suéteres brancos que Kiel pesquisava, mostrando apenas ganses escuros e cenas de tricô de meias em uma técnica não tradicional, o comoveu a resgatar a ideia de um suéter de pescador branco bíblico. Lentamente no pós-guerra,
Com o fim da austeridade na Grã-Bretanha, os suéteres aran ganharam popularidade. Apesar de o exemplar original comprado em Dublin ter sido perdido, novos padrões com cabos e favos de mel em alto relevo foram criados. A Vogue Knitting publicou um padrão Aran em 1956, e em 1957 a peça já era popular na América. A moda do tricô Aran, embora tenha oscilado, nunca desapareceu, mantendo sua popularidade na década de 1980 devido ao apreço dos tricotadores pelos efeitos ousados e esculpidos dos padrões. Heinz Kiewi nutria uma visão romântica dos nobres e iletrados ilhéus, embora no momento de sua descoberta do tricô Aran, a vida nas ilhas já estivesse significativamente transformada pela comunicação, educação e emigração. Kiewi defendia que os padrões tinham mais de 1000 anos e possuíam um profundo significado religioso, sendo ele próprio responsável por nomear muitos deles e atribuir-lhes interpretações espirituais. Um exemplo é o ponto da Santíssima Trindade, também conhecido como ponto Amora, que ele descrevia como um tricô de 3 pontos de um ponto, seguido por um ponto de 3 pontos, simbolizando diretamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Contudo, apesar de suas explicações serem intrigantes, é improvável que os tricotadores de Aran tivessem propósitos simbólicos e místicos ao criar seus padrões, pois os ilhéus eram, e ainda são, um povo eminentemente prático. Em contraste com a interpretação de Kiewi, uma análise aprofundada revela que a iconografia do tricô Aran está intrinsecamente ligada à tradição da arte celta. Por volta de 250 a.C., a Grã-Bretanha foi invadida pelos celtas, um povo da Idade do Ferro. Com a conquista romana e as subsequentes invasões anglo-saxãs nos primeiros séculos depois de Cristo, a língua e a cultura celtas foram gradualmente restritas a regiões periféricas como Cornualha, País de Gales, Ilha de Man, Irlanda e Escócia. A arte celta, caracterizada por seus intrincados entrelaçamentos e nós de base matemática, embora de origem pagã, atingiu níveis surpreendentes de perfeição com a disseminação do cristianismo. A chegada de Santo Agostinho a Quente, em 597 d.C., marcou o início do cristianismo romano na Bretanha. Após o Sínodo de Whitby, em 663, as igrejas cristãs celtas foram consideradas heréticas, o que levou a um período de declínio quase total da arte celta, que só seria reavivada no século XX. No entanto, a língua celta persistiu em regiões mais isoladas, e nas Ilhas Aran, um reduto da cultura celta onde o gaélico ainda é falado, essa herança se manifesta de forma tangível. Os entrelaçamentos e efeitos texturizados do tricô Aran apresentam uma notável semelhança com a arte celta. Apesar dessas origens, é incerto determinar se os tricotadores de Aran começaram a transpor essas imagens para o tricô há 100 ou 1000 anos, ou se o faziam com algum propósito religioso. Atualmente, a origem exata dos primeiros padrões do tricô Aran permanece desconhecida. Contudo, pesquisas sobre a história geral do tricô, e especificamente do tricô Aran, oferecem especulações intrigantes. A teoria mais aceita sugere que os símbolos em vários padrões têm bases religiosas, porém, considerando a posição geográfica das Ilhas Aran e sua importância histórica na defesa da costa ocidental da Irlanda, é plausível terem servido como ponto de passagem para diversos viajantes, incluindo monges, mercadores e exploradores. Esses indivíduos poderiam ter introduzido itens de outras culturas, ostentando símbolos religiosos mesmo pré-cristãos, formas geométricas, losangos, tranças e linhas em zigue-zague. Da mesma forma, estilos de tricô desenvolvidos por esses viajantes podem ter se difundido para outras regiões. Observa-se que padrões como o ponto nozinho e os losangos ainda são trabalhados em partes da Alemanha, sugerindo uma possível origem comum com o tricô Aran. Originalmente, a autenticidade e raridade dos padrões Aran residiam no fato de nunca terem sido registrados, existindo apenas na memória dos tricotadores. No entanto, com o estabelecimento de uma notação de tricô e o registro de muitos pontos e formatos de vestuário, o acesso aos suéteres Aran deixou de ser exclusivo das ilhas, possibilitando adquiri-los em qualquer parte do mundo ou tricotá-los manualmente. Apesar dessa disseminação, a habilidade e a desenvoltura dos ilhéus do passado garantem que esse tipo de trabalho seja sempre reconhecido pelo nome distintivo de tricô Aran. As malhas Aran, conforme mencionado, eram originalmente tricotadas em lã grossa não tratada que retinha seus óleos naturais e predominantemente na cor creme, embora ocasionalmente em preto.
Seus padrões se baseiam em efeitos que remetem a cordas, favos de mel, diamantes e redes, como exemplificado a seguir. Ponto de diamante. Representa os pequenos campos das ilhas. Quando preenchido com pontos de musgo irlandês, simboliza as algas marinhas usadas para fertilizar os solos áridos e assegurar boas colheitas, denotando assim um desejo de sucesso e riqueza. Ponto zigue-zague. Consiste na metade do ponto de diamante, e é frequentemente usado para representar os caminhos tortuosos dos penhascos das ilhas. Favo de mel. Símbolo da abelha trabalhadora. Árvore da vida. Um dos pontos originais, exclusivo dos primeiros exemplos de malhas Aran. Outras combinações notáveis incluem os padrões Basque Wave, Cathedral Cables e Celtic Knots. Na indústria têxtil, o termo Aran é empregado para descrever losangos, tecidos com malhas do lado direito, cruzadas sobre malhas do avesso, formando um padrão envolvendo essas formas. Neste contexto, embora essa técnica se inspire nos tradicionais tecidos Aran, que combinam losangos, tranças e canelados de alto relevo, originalmente tecidos à mão com pura lã virgem pelos pescadores das Ilhas Aran, o uso industrial do termo foca especificamente no padrão de losango. Nas máquinas retilíneas automáticas, a formação das estruturas Aran, assim como demonstrado na formação de tranças, é possibilitada por movimentos de deslocamento lateral em conjunto com dispositivos de acavalamento e transferência de pontos entre as agulhas das fronturas. Os pontos que compõem essas estruturas são primeiramente transferidos de suas agulhas de origem para as agulhas correspondentes na frontura oposta. Em seguida, por meio de movimentos laterais controlados dessa frontura oposta, os pontos são reposicionados com deslocamento lateral, em frente às agulhas que os receberão. Por fim, uma nova ação de transferência move esses pontos de volta para as agulhas da frontura original já na configuração programada, resultando nos intrincados padrões Aran.